profeta do Senhor. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estenda suas mãos, irmãos, para o altar, em direção ao profeta. Glória a Deus. Amém, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus. Senhor, aqui está teu filho, teu servo, Senhor. Senhor, diante de ti, da tua presença, Senhor, venha com a tua graça, Senhor, a tua misericórdia sobre a vida do teu filho. Abençoa, Senhor, meu Deus, com toda sorte de bênçãos, Senhor, meu Deus e meu Pai. Repreenda todo mal, Senhor, todo impedimento na vida do teu servo, da casa, da família, do seu casamento, da sua descendência. Abençoa, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo da verdade possa conduzi-lo, direcioná-lo, Senhor Deus e Pai. Guarda, Senhor, meu Deus, os filhos. Guarda a esposa, Senhor, meu Deus, debaixo, Senhor, das tuas asas, Senhor Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha com as tuas brasas vivas, Senhor, do teu altar. Toca, Senhor, os lábios do teu servo, do teu filho, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que ele possa, Senhor, levar a tua palavra aos nossos corações, meu Deus e meu Pai. E que essa semente, Senhor, meu Deus, venha ser frutífera, germinar, Senhor, meu Deus. Assim como o Senhor, o apóstolo diz, o planta, o rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Dê o crescimento desta palavra hoje em nossos corações, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abram as vossas Bíblias, o Evangelho ao qual escreveu Mateus, capítulo 14. Nós vamos estar lendo do versículo 13 em diante. Desde já eu gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, mais uma vez, de estar ministrando a sua palavra. Agradeço também ao pastor Salmão pela confiança, aos obreiros e todos que estão aqui para louvar e engrandecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Vou estar lendo segundo a minha versão, que diz assim: E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartando, e sabendo o povo seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão para com eles, curou os seus enfermos. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, a hora já é avançada, despede a multidão para que pelas aldeias comprem comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é mister que vão dar-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Os irmãos podem assentar, glorificando ao nome do Senhor. Estamos hoje em um culto de primícias. E como bem foi cantado aqui, o Senhor, ele tem muitas bênçãos, ele tem muitas promessas, ele tem muitas liberações para o seu povo. Mas é interessante nós entendermos e aprendermos um pouco, porque as bênçãos do Senhor não são liberadas com palavras de efeito, mas as bênçãos do Senhor, elas são liberadas quando nós aplicamos os princípios da palavra do Senhor. O Senhor, certa feita, quando ele disse que o povo de Israel fosse abençoada, ele não disse que eles tinham que profetizar simplesmente, mas ele vai dizer: medita nessa lei de dia e de noite, porque nelas há os segredos da vida eterna. E vai dizer a Josué que ele tinha que aprender essa palavra e praticá-las. Então o segredo das bênçãos do Senhor é quando nós ouvimos a sua palavra, entendemos e colocamos em prática. Porque quando nós só ouvimos, nós ficamos religiosos, cheios de conhecimento. Mas quando nós praticamos, nós agora vamos viver a tantas bênçãos, a qual foi cantada hoje aqui pela nossa irmã. Glória ao nome do Senhor Jesus. Então nós estamos com uma série de ensinamentos a respeito de palestra de justiça nas ofertas. E eu quero trazer um tema para que nós venhamos nos aprofundar e estar meditando hoje
pela palavra do Senhor, aprendendo a ofertar com justiça. Hoje esse é o tema, aprendendo a ofertar com justiça. Quando nós falamos de oferta, muitas das vezes nós não sabemos a maneira correta de ofertar e muitas das vezes nós não sabemos aplicar esse princípio. E é interessante que todos nós queremos colher as bênçãos de Deus. É interessante que todos nós queremos viver as bênçãos de Deus. Isso está no ser humano. O ser humano quer crescer, quer desenvolver, quer ter os seus bens, quer conquistar. Mas só que o segredo da conquista, da colheita, está na plantação. A plantação está relacionada à generosidade, à obediência, à aplicação dos princípios da palavra do Senhor. Todos que você vê na Bíblia, ou você vai ouvir testemunho de pessoas que estão colhendo grandes frutos, estão vivendo algo sobrenatural de Deus, não são simplesmente pessoas ouvintes, mas são pessoas praticantes. São pessoas que ouviram a palavra de Deus, isso gerou fé no seu coração, gerou ela a fé com ação, essa ação vai gerar ela uma atitude, essa atitude vai levar ela a viver o milagre, ou seja, a colheita a qual ela vai agora testemunhar. E agora Jesus, ele vai ensinar, em vários momentos dos evangelhos, nós vamos ver Jesus ensinando o seu povo a ofertar, ensinando o seu povo a semear. Porque Jesus, ele sabia que para prosperar, precisa semear. Jesus, ele sabia que para as pessoas viverem as prosperidades que tinham, teriam que semear. Então Jesus não enganou ninguém. Ele não disse, me siga que eu vou abençoar vocês. Ele vai dizer, vocês vão seguir, vão ouvir a palavra, vão entender e se praticarem, viverão os princípios da palavra de Deus. Se não praticarem, vocês não vão viver as bênçãos que estão inseridas no reino de Deus. As bênçãos que Deus tem para liberar para o seu povo. Então Jesus, ele vai agora ensinar todos que ali andavam com ele. É interessante quando nós olhamos isso, que quando nós lemos esse texto, nós podemos ver a importância das ofertas e o crescimento da igreja. Porque o que fez o ministério de Jesus andar, o que faz a igreja andar, além do poder de Deus, eram os mantenedores. A Bíblia, Lucas vai dizer que tinha várias mulheres, várias pessoas que tinham posses e estavam ofertando na vida de Jesus para que o ministério de Jesus viesse o quê? Viesse crescer, viesse desenvolver, o reino de Deus viesse o quê? Viesse agora a ser expandido. Porque aqui na terra nós precisamos o quê? Ofertar para que o reino de Deus ele venha crescer, ele venha desenvolver, ele venha alcançar o seu projeto. Deus ele venha exercer aquilo que ele tem. Só que muitas das vezes o povo vai errar por falta de conhecimento. Por que muitas pessoas não vão semear na casa de Deus? Porque eles não conhecem os princípios, eles não vão entender o que é uma oferta direcionada, o que é uma oferta voluntária, o que é um voto, o que é dízimo. Ele não sabe aplicar e ele não entende o que é uma oferta. Então a Bíblia vai dizer, meu povo erra por falta de conhecimento. O povo também vai errar por falta de prática. Quando o povo ele conhece agora a palavra de Deus e ele não vai praticar, eles também não vão viver as promessas e as bênçãos de Deus. Mas o interessante é que há muitas coisas que faz o povo não ofertar na casa de Deus. É interessante quando nós vamos olhar na Bíblia e analisar, a Bíblia vai dizer que muitas pessoas não ofertam na casa de Deus por avareza. Tem muitas pessoas que, se você for olhar na Bíblia, eles não vão ofertar na casa de Deus por avareza. Essas pessoas que são apegadas a bens por causa de costumes, tradições, cultura, a maneira que foi criada, a maneira que foi ensinada, porque a Bíblia vai dizer que o seu coração está apegado ao dinheiro, são pessoas que são avarentas.
essas pessoas não vão semear na obra de Deus. Mas nem todas as pessoas que não semeiam na obra de Deus são porque são avarentas. A Bíblia também vai dizer que pessoas não semeiam na casa de Deus por falta de fé. Tem pessoas que têm o desejo de ofertar na casa de Deus, elas até querem ofertar na casa de Deus, mas lhe faltam a fé. Por quê? Ela talvez vive um momento da sua vida e ela vai viver agora com poucos recursos financeiros. E ela às vezes não vai usar a sua fé, mas ela só vai usar a sua razão. E porque a sua situação financeira não é tão boa, ela não vive uma prosperidade, até porque não planta, até porque não vive uma dimensão da onde Deus ele traz essa dimensão da prosperidade, que a Bíblia vai dizer que Deus ele tem as dimensões das bênçãos de Deus. Aí essa pessoa ela não tem a fé para praticar a palavra de Deus, e ela sempre vai usar a razão. Se eu fazer isso vai faltar minha água, vai faltar minha luz, vai faltar isso. Então falta a fé, não é a avareza, mas é a falta de fé em aplicar os princípios da palavra de Deus. Outros também não é pela falta de fé, é pela desobediência à palavra de Deus e aos princípios de Deus. Tem pessoa que não é pela avareza e não é pela falta de fé, é pela desobediência, dureza de coração. Ela simplesmente não quer fazer aquilo que ela já sabe que é fácil, aquilo que ela já sabe que é certo, aquilo que Deus já tem estipulado pela sua palavra. Isso vai fazer o quê? São pessoas desobedientes à palavra de Deus, aos ensinamentos da palavra de Deus. É interessante também notarmos que na hora da oferta, nós podemos ver no jovem rico a dificuldade do povo ofertar, o descair do semblante. O texto vai dizer que descaiu o semblante daquele jovem, que era um homem que a Bíblia vai dizer que era cheio dos princípios da palavra de Deus. Descaiu o semblante. Esse descaiu o semblante aqui vai falar agora que ele não gostou daquele momento, não gostou daquela palavra, não gostou daquela palavra que foi dita, que Jesus agora vai falar assim: oi, se você quiser, você tem que ofertar. Porque ele queria ser uma pessoa que viesse o que agora está aprovada, que viesse agora estar no caminho das bênçãos de Deus, no caminho de viver as bênçãos de Deus. E Jesus ele não mentiu para ele. Jesus agora vai ensinar ele vai falar assim: faça isso. Vai passar um direcionamento para aquele jovem, mas a Bíblia vai dizer que vai descair o semblante. Por quê? Porque ele não gostou do direcionamento. Ele queria que Jesus viesse dizer para ele: ei, se você vir só para os cultos, você vai ser próspero. Ei, se você profetizar lá, se você levantar sua mão na sua casa e dizer você é próspero, você vai prosperar. Eu poderia dizer, como vai dizer muitos coaches, não, se você liberar a palavra, uma palavra de motivação, uma palavra persuasiva. Mas Jesus ele não mentiu. Jesus ele não omitiu da verdade, mas ele vai dizer: para você colher uma plantação, você tem que plantar. Jesus não vai mentir para o jovem rico. E esse direcionamento vai fazer com que o jovem rico vai descair o semblante. E o interessante disso, que ele não vai viver as bênçãos de Deus. Jesus não estava preocupado com o dinheiro, e sim com o coração, porque ele estava preso. Tanto que os discípulos vai falar: quão dificilmente entrará uma pessoa que tem dinheiro no reino do céu. Não era porque ele tinha muito dinheiro, mas é porque o coração dele estava preso no dinheiro, o amor dele estava no dinheiro. O dinheiro ele vai trazer agora um conforto, ele vai trazer para você viver as bênçãos de Deus aqui na terra, a prosperidade. O dinheiro é um servo para o nosso conforto, mas tem pessoas que são servos do dinheiro. Eles trabalham para juntar o dinheiro, eles vivem pelo dinheiro, eles sofrem pelo dinheiro, eles não dormem pelo dinheiro, porque eles estão preocupados somente com o dinheiro. E às vezes, a maioria das vezes, você vai ver muitas pessoas que têm muitas posses, mas ele não tem uma vida feliz na presença de Deus ou consigo mesmo. Por quê? Porque essa escravização dele, o amor ao dinheiro, sempre ele quer ter mais, sempre ele vai se comparar com o terceiro. Fulano tem um carro melhor que o meu, fulano tem uma casa melhor que eu, fulano veste uma roupa melhor que eu. Então sempre ele vai estar preso ao dinheiro. Ele sempre vai estar preso e não vai usufruir o que Deus
tem dado para ele. Então é o amor ao dinheiro que traz o que? Os prejuízos, não é viver as bênçãos de Deus. A Bíblia vai dizer que Abraão foi rico, sua descendência foi rico, a igreja é para ser rica. Se aplicarmos os princípios de Deus, nós temos que prosperar, porque a palavra de Deus diz isso. Nós temos que crer, temos que praticar e vamos viver no tempo de Deus, porque nós temos que plantar e quando a colheita vir nós vamos viver. Mas quando essa colheita chegar, nós não podemos ficar com o nosso coração preso aos bens. O carro é para servirmos a Deus, a nossa casa é para servirmos a Deus, se ganhamos bem é para servirmos a Deus, mas não para ficarmos com o nosso coração preso ao dinheiro. E é isso que Jesus estava dizendo, porque os discípulos estavam já preocupados. Por isso que antigamente nós escutávamos na igreja pessoas falando que a prosperidade levava muitos para o inferno, a falta de entendimento, porque não é o dinheiro, e sim o amor a ele, o apego a ele. Agora todos nós, pela palavra de Deus, a própria palavra de Deus vai dizer que nós temos que prosperar, que é bom nós projetarmos, que é bom nós alegrarmos com as bênçãos que Deus nos traz. Porém nós não podemos colocar o coração nelas. Nós podemos ver que a viúva ali, no momento da oferta, ela deu 2 pequenas moedas, e Jesus vai elogiar. Por quê? Jesus estava querendo ali, foi que o pastor Tiago ele disse, não eram as quantias, mas era o coração. O coração dela era honrar a Deus, era trazer o seu melhor na casa de Deus. E se o seu melhor for 2 moedas, Deus vai se agradar da sua oferta. Mas se o seu melhor for mais do que isso, se o seu melhor for 100 reais, Deus não vai se agradar de você dar o que sobra. Ofertas que são desprezíveis, ofertas que são injustas, ofertas que muitas das vezes, como eu estava escutando as mensagens, eu escutei essa palavra. A pessoa vem para comprar uma Coca-Cola, aí o dinheiro não deu para comprar a Coca-Cola. A Coca-Cola aumentou, então não deu para me comprar minha Coca-Cola, então eu vou ofertar na casa de Deus. Então aquilo que não serve para nós queremos trazer no altar de Deus. Nós queremos ofertar a Deus e nos enganamos dizendo, Senhor, estou te dando o meu melhor, estou te dando as minhas primícias, estou honrando o Senhor, estou honrando o seu nome. E Deus ele vai falar através de Malaquias, ofertas desprezíveis. O próprio Deus diz que não iria aceitar ofertas desprezíveis, ofertas mancas, ofertas a qual não tinha preço, não tinha valor, oferta que as pessoas estavam dando somente aquilo que sobrava. E Deus não precisava, porque no próprio texto Deus vai dizer, eu sou dono do ouro e da prata, eu não preciso do seu dinheiro. Mas dentro dos princípios que Deus ele deixou da palavra de Deus, ele deu a oportunidade de nós semearmos no reino e colhermos essa semente. Mas se nós não quisermos semear, Deus vai levantar outros vão ser abençoados. A obra de Deus não vai perder, e quem perde somos nós, que estamos apegados, que estamos presos, que não cumprimos os princípios da palavra do Senhor Jesus. Mas só que naquele mesmo texto da viúva, a Bíblia vai dizer que tinha o quê? Os que semeavam por aparência, os que davam o que sobrava, os que davam aquilo que, e olha que a Bíblia vai dizer, grandes quantias. É como eu era de uma igreja, e eu via sempre um empresário, ele sempre dava 50, 100 reais na oferta, e eu ficava, nossa, o irmão é generoso, e eu ficava naquilo, até que certo dia o Espírito Santo falou comigo, você sabe quanto que ele ganha? Eu falei, não sei da vida do irmão. Aí Deus foi falando comigo. Quando eu entendi que aquele irmão ganhava 300 mil reais por mês, eu falei, não, ele está dando menos que a viúva. Então não era o valor, ele estava dando sobra na casa de Deus. Mas para quem olhava, estava dizendo, rapaz, que oferta abençoada. Mas ele estava dando o que sobra. Foi isso que Jesus estava vendo. Estava chegando lá empresário, pessoas ricas e dando ofertas que para muitos seria muito. E estava chegando ali uma viúva, que muitos olhou e falou assim, 2 moedas, mas para Deus aquela oferta pesou mais do que a outra. Por quê? Porque Deus trabalha dentro de justiça.
dentro de a porcentagem. R$50 para quem ganha 300 mil, menos, acho que vai dar 1 centavo de quem ganha um salário mínimo. Vai dar uma quantia quase nenhuma. E não era só valores, e sim a intenção do coração. Jesus ele não é apegado com o nosso valor. Se aquela oferta que nós trouxemos no altar for uma oferta digna, já viu quando nós vamos ofertar, quando nós vamos abençoar um presente com uma pessoa que amamos, nós vamos levar o nosso melhor, nós vamos, dentro das nossas condições, nós vamos embalar, nós vamos arrumar e nós vamos levar aquilo ali com toda alegria. Para o quê? Para nós honrarmos quem nós amamos. Foi isso que Deus também lhe falou através do profeta Malaquias. Ele vai dizer: leva essas ofertas que vocês estão trazendo aqui para Deus, leva para o governador, leva para o presidente, leva para as autoridades, para ver se eles pelo menos vão te receber, se eles vão olhar com bons olhos. Porque antigamente o povo vai chegar num profeta, o povo vai chegar num rei, o povo vai chegar numa autoridade. A Bíblia vai dizer que eles iam com ofertas. Eles iriam ali mostrar que eles eram dignos de estar na presença daquelas pessoas para ouvir o seu caso, para ouvir a sua petição, para saber se iria ser respondida ou não. E nós entregamos a Deus, nós tratamos o altar de Deus desprezível, a palavra de Deus desprezível, os princípios de Deus desprezível, e depois nós olhamos e falamos: Deus vai ouvir minha causa, Deus vai atender aquilo que estou falando. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele honra os que o honram e desprezam os que o desprezam. Muitas pessoas acham que não está desprezando, mas quando você dá uma oferta defeituosa, quando você faz aquilo que não é para honrar a Deus, você está desprezando a Deus. Você está desprezando aquele que te deu saúde, aquele que te deu vida, aquele que te deu família, aquele que te deu emprego, aquele que tem trazido tudo na sua vida. E a gratidão que você está dando é o que? É o que sobra. É aquilo que não tem valor. É aquilo que não tem honra na presença de Deus. Também tem a oferta religiosa. O que é a oferta religiosa? O religioso é aquele que aprendeu ritualismos. O que é ritualismo na igreja? Bate palma, levanta a mão, mas aquilo não é sincero, não vem do coração, ela não bate. A nossa adoração ela não é movida, nós não somos robô, ela é movida pela nossa pessoa, pelo Espírito Santo, pela palavra de Deus. Mas não é aquele teatro, levanta a mão, agora bate palma, agora pula. Não, nós temos que ser movidos pelo Espírito, nós temos que ser movidos pela palavra, nós temos que ser movidos por algo, impulsionados por Deus, não por teatro, não por essas coisas. E nós podemos ver que a oferta religiosa é aquele que sabe que é o momento da oferta, ele separa religiosamente, ele vai e dá aquela oferta, mas ele nem sabe por que ele está fazendo aquilo, ele nem sabe por que ele está entregando aquilo. Aquilo não tem uma intenção de honra, não tem uma aplicação de honrar a Deus, de louvar o nome do Senhor, de abençoar a obra de Deus, de abençoar o missionário, de manter a casa de Deus, como a Bíblia vai dizer, mas é simplesmente um ritualismo. Isso quem faz são os religiosos. A Bíblia também vai dizer, como eu disse, ofertas defeituosas. O que é uma oferta defeituosa? Aquilo que não serve, aquilo que não tem valor, aquilo que nós vamos ofertar a Deus que não tem valor, aquilo, e esse valor não está, como eu disse, nota de 50 ou moeda de 10 centavos, está na intenção do nosso coração. Por quê? Jesus vai falar: vocês vão ofertar segundo as suas posses. Quem tem dinheiro, quem tem muito dinheiro vai trazer um boi, quem não tem vai dar um pombinho, e se não tivesse um pombinho, trazia segundo as suas condições. Deus ele não nos coloca fardo maior do que podemos fazer ou suportar, mas Deus ele vai cobrar justiça. Se para você o justo é 10 reais, é 10 reais. Se para você o justo é 100, é 100. Se para você o justo é levantar a mão e falar: Senhor, Deus abençoe, porque eu não tenho, mas se eu tivesse eu abençoava, Deus também aceitaria, porque é uma oferta justa diante de Deus. Mas Deus ele não vai aceitar ofertas que são injustas. E o que é justo? É tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é amável. O apóstolo Paulo ele vai dizer: então isso não é uma oferta defeituosa.
também tem umas ofertas desprezíveis. O que é oferta desprezível? É aquilo que nós estamos ofertando para Deus, achando que Deus está aceitando, que Deus está desprezando. Deus despreza muitos tipos de oferta. A Bíblia vai dizer que Deus despreza a oração, Deus despreza a oferta, Deus despreza clamor. Você fala, Deus despreza, está na Bíblia. Eu já preguei essa mensagem, orações que Deus despreza. Tem coisas que Deus despreza. Tudo que você faz que não está fundamentado pela fé, pela palavra, pelo Espírito, que não está fundamentado naquilo que Deus nos ensina, naquilo que Deus nos orienta, não é uma coisa justa, reta, não é uma coisa boa, de bom coração, se torna agora o que? Desprezível. Oferta também fora do padrão da Bíblia. A Bíblia fala até de oferta enganosa, vai falar de Ananias e Safira. Ananias e Safira, eles viram todo mundo ofertando, eles quiseram ali trazer ofertas enganosas. Ah não, elogiaram o irmão tal, porque o irmão tal deu um microfone. Eu também vou fazer parecido, vou falar que eu vou fazer isso e vou fazer isso, porque ele quer fazer uma oferta enganosa, porque ele quer aparecer. A intenção do coração dele não é honrar a Deus, não é abençoar a obra, não é abençoar a igreja, não é abençoar como começou aqui no primeiro versículo, abençoar aqueles que estão pregando o Evangelho para que eles venham continuar pregando o Evangelho. Não, é uma oferta de aparência. Eu quero aparecer, eu quero que me elogie também, eu também quero essa honra, eu também quero esse prestígio. E a Bíblia vai dizer, já receberam o seu galardão. Na verdade aqui, eles ainda foram punidos pela essa oferta de aparência. Nós podemos ver no Antigo Testamento também que teve oferta que foi desprezada. Naamã, como ele vai ofertar na vida do profeta, a Bíblia vai dizer que o profeta não aceitou aquela oferta. Porque muitas das vezes Deus não vai aceitar a nossa oferta por causa da intenção do nosso coração. O profeta, ele queria mostrar que ele comprou a bênção de Deus. E a bênção de Deus, embora muitos pensam, quando você semeia é uma colheita, mas não é uma compra. Tem pessoas que falam, eu vou dar aqui 100 reais, porque a Bíblia fala que vai multiplicar 30, 60 e 100 por 1. Ei, não é uma compra, mas isso fala de plantação. Se você pegar seu terreno e plantar ali, você vai colher no tempo certo do Senhor. Por que ele não falou que tudo era 100, tudo era 30 ou tudo era 60? Vai depender da intenção do coração, vai depender das suas condições, vai depender de muitos princípios bíblicos para saber a colheita. Tem pessoas que vão semear a mesma coisa no altar e uns vai colher mais do que o outro. Por quê? Isso está falando da semente, da intenção do coração, a maneira que foi semeada, que tipo de oferta foi. Porque nós que vemos visualmente só nos olhos, nós vamos analisar segundo o que? Valores. Igual eu disse, a oferta 50, se foi 10 centavos, esse ofertou mais. Mas para Deus não funciona assim. Porque a Bíblia diz que Deus vai ver o coração, a justiça nas ofertas. Abraão, Deus não queria as ofertas quando ele vai pedir Isaac. Ele queria que Abraão, seu coração. Quando Deus ali estava fazendo um profeta, agora ali Deus estava testando somente o coração. Muitas das vezes Deus, como pastor, ele pregou essa mensagem, você dá o seu Isaac. Esse Isaac que ele estava falando aqui, não é porque Deus queria seu carro, Deus queria a sua casa. O que Deus ele quer é a sua prioridade, é a sua obediência, é a sua fidelidade. Deus ele não quer os seus bens. Agora, se você for movido pelo Espírito, pela fé, em trazer uma oferta que vai além do que a Bíblia ensina, pela fé, faça que você vai colher as bênçãos de Deus. Mas essa não é a intenção de Deus. Deus ele não quer que você venha se sentir constrangido, obrigado. A Bíblia fala do coração voluntário ele vem, mas isso é princípios, isso nós temos que aprender a praticar, isso é um exercício, você vai exercitar, até porque são muitos, como eu disse, são avarentos, falta de fé, tanto são as coisas que vai nos impedir de ofertar. Então nós temos que, como uma criança aprendendo na escola, ela tem que praticar, até que a oferta daquela pessoa, ela venha a ser digna, justa, ela venha a ser uma oferta de fé, uma oferta segundo a palavra de Deus nos ensina. Mateus 13
mostra pessoas que não fazem a obra por dinheiro. A Bíblia vai dizer que Jesus estava fazendo a obra em um lugar difícil, acesso, que não tinha recurso financeiro, que as pessoas não tinham como retribuir o trabalho que ele estava fazendo na obra. Isso mostra que tem pessoas na obra de Deus, nas casas de Deus, que estão fazendo a obra não visando interesses, já que estamos falando de oferta, porque o povo não tinha, era um povo humilde, era um povo simples, mas isso não impediu Jesus de fazer a obra, João Batista também de fazer a obra. Hoje em dia muitos, para fazer a obra, eles querem o quê? Eles querem dinheiro, eles querem salário, eles querem comissão. Primeira coisa não é aonde eu vou, com quem eu vou, é qual é o meu salário, qual a maneira que eu vou fazer, como é que nós vamos negociar, porque o coração já tem se perdido. Ah, pastor, mas a obra de Deus nós temos que ser mantido pelos dízimos e pelas ofertas. Está na Bíblia, como muitos pregadores vão dizer, mas a Bíblia fala que o trabalhador é digno do seu salário. Só que nós trabalhamos para quem? Nós trabalhamos para a igreja, nós trabalhamos para Deus. É Deus que vai nos honrar. É Deus que vai nos abençoar. Não querer extorquir, não querer agora aproveitar, não querer agora negociar como se estivesse negociando em uma empresa. Ah, eu tenho uma proposta de emprego. Olha, eu recebi uma proposta de emprego. Se você me der 5, eu vou. Não. O primeiro princípio que nós temos que fazer a obra de Deus é o quê? Aonde Deus quer que nós venhamos estar. Se Deus falar para você fazer a obra, pode ser no deserto, pode ser na favela, pode ser num lugar que não tem recurso, Deus ele vai suprir. Por quê? Porque Deus aprovou. Mas agora, quantas pessoas estão frustradas com Deus, mesmo tendo dinheiro, tem a vida aí bagunçada, porque não estão no centro da vontade de Deus, não estão onde Deus queria que viesse estar. E uma pessoa que vai fazer a obra de Deus, ele não pode ir pensando em dinheiro, e sim nas almas. E Deus vai trazer a sua recompensa. Nós podemos ver em Marcos capítulo 6, versículo 31, a dificuldade em fazer a obra. A Bíblia vai dizer que os discípulos estavam sem tempo para comer e sem tempo para descansar. Isso vai falar do trabalho, da fadiga. Se você às vezes quer fazer a obra, você pode pensar a obra é fácil de fazer. A Bíblia vai dizer que os discípulos não teve tempo de comer. A Bíblia vai dizer que os discípulos não teve tempo de descansar. E eles acabaram de vir do quê? De um luto. João Batista tinha morrido. Eles estavam ali vivendo um tempo de luto, um tempo difícil, psicologicamente abalado, a sua mente, o seu corpo. E a Bíblia vai dizer, mesmo assim, eles estavam fazendo a obra. Por isso que para fazer a obra nós temos que ter estrutura espiritual, nós temos que ter estrutura emocional, nós temos que ter fé, nós temos que confiar em Deus, nós temos que ter convicção para qualquer coisa que vir na nossa vida nós não se abalarmos. Porque tem muitos que foram procurar Jesus e falaram, eu quero fazer a obra, mas primeiro deixa eu enterrar minha mãe, primeiro deixa eu ver isso aqui, primeiro deixa eu estabilizar minha vida emocional, deixa eu estabilizar minha vida financeira. Jesus falou assim, não, a obra é feita por fé, não é feita por circunstâncias, não é feita por sentimentos. Aí você tem que decidir. Aquele que bota a mão no arado não é apto para olhar para trás. E aquele que quer fazer algo para Deus, o próprio Deus vai falar, você tem que sentar e fazer um projeto, se você vai conseguir executar. Se o seu coração ainda está dividido entre coisas terrenas e a obra, você tem que pensar, se eu não estou apto a sacrificar, a ficar sem comer, a ficar sem dormir, a ficar sem descansar, a perder nessa terra para ganhar no céu, se o seu coração não está assim, é melhor falar assim, igual o pastor falava, vai estudar, vai fazer outras coisas, vai dedicar a sua família, e quando você tiver fé, quando você sentir, quando você agora for tocado por Deus e tomar uma decisão pessoal, você volte aqui e você vai agora começar a exercer. Fora isso, meu conselho é que você não vai, para que no meio do caminho você não desista e não venha fazer a obra relaxadamente, e isso não venha trazer prejuízo para você e sua casa, porque a obra não é um parquinho de diversão.
A obra, por mais que você ache bonito profetizar, muitos querem fazer a obra porque acham bonito cantar, acham bonito ver isso tudo, mas por detrás há um peso, há uma responsabilidade, há uma cobrança dos céus, há uma cobrança de pessoas, há uma responsabilidade tamanha. Aí você fala, então como nós vamos fazer a obra? É simples, pela fé. É Ele que capacita, Ele que dá o dom, Ele que dá a graça, Ele que dá a força. Ah, então o que eu tenho que ter? Decisão. Você não pode turbiar em teus pensamentos. Você não pode falar, vou fazer a obra hoje, amanhã eu quero fazer isso. Ah, mas eu quero fazer a obra, mas eu também quero fazer isso. Você não vai conseguir fazer. A única coisa que Deus quer é você é uma decisão. Por isso que Ele falou, aquele que quiser vir a mim, pega a sua cruz e siga-me. Quando Ele chegou nos discípulos, Ele fez a proposta, vou fazer vocês pecadores de homens, mas agora vocês tomem a decisão. E eles tomaram. No Antigo Testamento você vai ver os profetas, você vai ver, foram momentos de decisão. Se você não é convicto da sua chamada, da sua direção, isso está relacionado também às ofertas, que você está ofertando a sua vida para Deus. Você está fazendo um compromisso com Deus. Você está ofertando a Deus a sua vida. E depois você não vai poder cobrar. Você não vai poder falar, eu dei uma oferta para Deus e agora eu me senti arrependido. Eu me senti enganado. Eu me senti iludido. Não tem como você voltar atrás. Por isso que antes de você fazer uma oferta, antes de você fazer um voto, você tem que pensar, você tem que analisar, para que você venha fazer com maturidade, com entendimento, para que você não venha ter perdas na presença de Deus. Nós podemos ver em João capítulo 6, a igreja, ela foi experimentada. Nós podemos ver que Jesus ele foi testar a igreja. Ali aquele povo representava a igreja. E Jesus ele foi experimental. Aqui está uma missão. E Jesus vai falar assim, eu preciso de uma oferta, como se Jesus estivesse falando, eu preciso de uma oferta direcionada. Ele vai falar assim, eu tenho essa missão para fazer, eu preciso de uma oferta direcionada. Ele vai testar a igreja. E ele vai testar os obreiros. Podemos ver, está escrito lá, ele vai falar assim, eu tenho 5.000 pessoas para comer. E eu preciso de oferta para saciar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. É uma oferta direcionada dentro das ofertas. Jesus vai testar a igreja e Jesus vai testar o quê? Vai testar os obreiros. E a Bíblia vai dizer que Jesus já sabia tudo o que ia acontecer, mas só que Jesus queria saber o coração de cada um. Às vezes Deus ele nos testa, Ele fala assim, eu quero que você faça isso. E às vezes nós ficamos, será que vai dar certo? Será que eu consigo? Será que a minha finança vai dar? Será que eu tenho capacidade? Mas Jesus só está testando. A partir do momento que você decide, é Ele que vai abrir a porta, Ele que vai trazer a situação, Ele que vai trazer, como o pastor Tiago vai falar, semente ao que semeia. Quantas vezes eu fiz ofertas pela fé, sem ter dinheiro para nada, eu fazia compromisso, e depois que eu fazia o compromisso, a oferta vinha nas minhas mãos, a bênção vinha para me semear. É isso que a Bíblia vai dizer. A Bíblia vai dizer, aquele que semeia. Então nós temos que prestar atenção naquilo que Deus ele vai nos testar. E como é que Ele vai testar o nosso coração? Com desafios. Como é que você testa o seu limite do seu corpo? Testando. Como é que você testa na academia? Aumentando peso. Como é que você testa a sua vida? Em todas as áreas, no trabalho, nas finanças, em qualquer área. Somente testando. Como é que você vai saber o seu limite se você nunca foi provado? Você só vai saber se você é fiel a Deus no momento da provação, quando você for provado igual Jó, se você está fiel a Deus ou não. Você só vai saber se o seu casamento está bom no dia que tiver uma adversidade entre eles, se você vai ser firme ou não. Você só vai saber se a sua vida está bem no dia que tiver uma adversidade, que você for testado no seu limite. Enquanto tiver tudo bom, eu falo para Davi, enquanto tiver tudo bom, você estiver cantando, comendo bem, vestindo bem, no emprego que quer, fazendo o que quer, é bom. Agora, quando você for testado a fazer o que não quer, comer o que não quer, vestir o que não quer, trabalhar no que não quer, mandar você fazer o trabalho que você não quer, aí você vai saber se realmente você queria aquilo, se aquilo era realmente o que você desejava, porque você vai ser testado nos seus limites. Por isso que nós temos que parar e pensar o que nós queremos da nossa vida. E o próprio Deus ele vai testar. A pessoa fala, eu quero ofertar. Deus testa. Eu quero fazer a obra. Deus testa.
Eu quero casar, Deus testa. Eu quero fazer isso, Deus vai testar. Por quê? Às vezes nós pedimos e não sabemos o que queremos. Às vezes nós não sabemos as responsabilidades que aquela decisão vai trazer. E Deus é especialista em nos testar. Antes de Deus trazer, Ele nos testa. Aí a pessoa, não, realmente, eu fui fazer um teste, eu vi que eu realmente não quero fazer isso, eu não estou apto para isso, eu parei para pensar bem e não consigo fazer isso. E aqui vai dizer, o próprio Jesus vai testar os discípulos e os obreiros. E qual foi as respostas dos obreiros e dos irmãos? Baseado no texto, Mateus 15. Obreiros com pensamentos egoístas, não deixa que morram no caminho, deixa que a obra pereça, deixa que se virem, que morram na estrada, que voltem, que sejam assaltados, que aconteça o que acontecer. Nós estamos bem, Jesus. Jesus, para que preocupar com todo mundo? Nós estamos aqui, nós estamos bem. Minha casa está farta, meu celeiro está cheio, eu tenho um bom emprego, eu estou comendo, eu estou vestindo. Para que eu vou preocupar com missões? Para que eu vou preocupar com a obra? Para que eu vou preocupar com essas coisas? Se eu estou bem? Resposta egoísta. E foram os obreiros, e foi a igreja que falou isso. Se você for analisar dentro do contexto, não foram pessoas de fora, foram os obreiros que falou, que se virem, que resolvam. Eu não tenho nada a ver, meu celeiro está farto, eu estou vestindo bem, não estou passando frio, estou numa cama confortável, na casa que eu queria, no carro que eu queria, estou vivendo bem, e cada um com seus problemas. Se ele está assim, o problema é deles, ele está colhendo o que ele plantou, ele está vivendo o que ele tem que viver, e eu estou vivendo o meu tempo de bênção. Então não me sobrecarregue com coisas que não é minha. Isso é pensamentos egoístas. Por isso que o reino de Deus tem dificuldade de crescer, de avançar e desenvolver, porque obreiros e a igreja têm pensamentos egoístas. Isso está na Bíblia. Você pode olhar lá em Mateus capítulo 15. A igreja querendo abrir mão das responsabilidades financeiras. Também está lá, capítulo 15. Era uma responsabilidade da igreja. A Bíblia vai trazer os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Por exemplo, na nossa casa tem água? Tem luz? Tem conforto? Tem. A casa de Deus também é mantida com os dízimos e as ofertas. Quando você fala assim, não vou dar meu dízimo, não vou dar minhas ofertas, não vou fazer nada disso, você está dizendo que a obra pereça, que fica sem água, que fica sem luz, que o evangelho que não pregue, que cante sem microfone, sem acabar a luz, que aconteça. Mas eu nunca parei para pensar nisso, mas na verdade você está dizendo isso. Você está dizendo, não estou preocupado com essas coisas, eu estou preocupado com as minhas coisas. Lá em casa tem luz, lá em casa tem água, lá em casa está tudo bem, meus projetos estão dando certo. Agora, os de Deus, os da igreja, isso aí já não é comigo. Eu não tenho nada a ver com a vida dos obreiros, eu não tenho nada a ver com a vida da igreja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou preocupado com as minhas coisas, eu estou cheio de projetos para realizar, eu estou cheio de coisas para fazer, eu estou cheio de sonhos, estou cheio de ambições. Mas a igreja, as responsabilidades, eu não tenho nada a ver com isso. Então não assumiu as responsabilidades segundo a palavra de Deus. Os obreiros também. Estava lá em João capítulo 7. O contador da igreja. João capítulo 6, versículo 7. O contador estava lá, foi falar para ele, nós temos que fazer isso. O contador já falou assim, isso foge do nosso orçamento, isso sai da nossa logística, isso foge aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que o pastor sempre fala, você para fazer a obra, pessoas para estar no corpo ministerial, para estar na igreja, para estar vivendo a obra, tem que ser pessoas espirituais. Eu fui numa igreja, que eu estava lendo uma palavra, eu ficava lendo muita Bíblia, e eu estava lendo aquela passagem de Davi, que o rei teve um desejo, os seus servos foram lá e realizou o desejo do rei. A igreja era bem, tinha muitos funcionários públicos, e eu, o único mais humilde e simples da igreja. E eu ouvi o pastor falando, eu estou aqui, já tem mais de 10 anos, e não tem uma salinha para fazer reuniões, para fazer acompanhamento. E eu olhei aquilo, eu cheio de fé, orando, lendo Bíblia, eu só fazia isso, de dia e de noite.
Aí aquilo ali gerou uma fé no meu coração. Eu falei, vou fazer isso. Peguei e falei com a pastora, não, mas a igreja não tem condição. Falei, não, mas Deus falou comigo, eu vou fazer isso aí. Deus colocou no meu coração, eu vou fazer. Aí passaram para o contador. Os contadores, não, mas a igreja não está conseguindo nem pagar as coisas da igreja, as coisas no lado humano. Eu falei, mas eu vou fazer do mesmo jeito. Deus colocou no meu coração. Se vocês apoiarem o projeto ou não apoiarem, eu vou fazer o projeto que Deus colocou no meu coração. Resumindo, eu me coloquei, Deus fez. Mas por quê? O que foi o pensamento do contador? Não vai. Se já não está dando certo, se você for pedir mais oferta direcionada para fazer isso, não vai dar certo. Eu fiquei 3 dias dentro do quarto, em jejum e oração. Deus me deu os nomes, Deus me deu a quantia que as pessoas iam dar. Quando eu cheguei, eu falei assim, e eu fui desafiado: se você fazer e não der certo, e o caixa da igreja diminuir, a culpa é sua. Falei, rapaz, você veio me ajudar, me dando palavra, mas eu estava cheio de fé. Levou nesse negócio. E fui, Deus honrou, construí. Os 3 meses que eu trabalhei para construir, Deus não deixou. Foi os 3 meses que a igreja não precisou de dinheiro emprestado. Não precisou faltar nada. Foi os 3 meses. Depois me procuraram. Os 3 meses que ele estava mexendo aqui não foi. Depois voltou a falhar. Por quê? Aí resumindo, o que Deus ensinou? Faltou a fé. Então por que muitas coisas não estavam dando certo? Estava faltando a fé. Pessoas em cargos que não davam certo. E colocou essas pessoas porque ele tinha curso. Porque tinha curso, né? Tinha faculdade, tinha feito faculdade, não sei onde. Pessoa muito estudada, fazia intercâmbio nos Estados Unidos. Mas a obra de Deus não precisa de curso, não precisa de diploma, não precisa de fé. Ele vai fazer cálculo. Ah, mas ele é muito bom em cálculo. Vai fazer cálculo pela fé no quê? Se o caixa está vazio, manda fazer a fé. Vai lá de 0, virar 100. Só Deus faz isso e nós pela fé confiando em Deus. Agora coloca uma matemática. Coloca aqui o Einstein para ele fazer uma conta. Vamos construir uma igreja pela fé, o mais impossível. Não tem como do nada fazer alguma coisa. Isso aí não dá certo, isso não vai dar certo. E as pessoas o que? Estavam lá. O que precisam são pessoas espirituais, pessoas que têm fé, pessoas que têm um coração no reino, pessoas dispostas a tomar uma iniciativa a fazer uma grande obra para Deus. Deus não precisa de muitos, Deus não precisa de recursos, Deus só precisa de uma pessoa disposta. Quando você toma iniciativa pela fé, as portas vão se abrindo, o mar vai se abrindo, as coisas vão acontecendo. Deus só precisa de pessoas que têm fé. Nós podemos ver uma logística humana não vai dar certo, porque quando não tiver, como que vai fazer? Mateus 15, uma contabilidade sem fé também, uma contabilidade carnal. Eles falaram, não dá para fazer, está fora dos nossos recursos, está fora do nosso orçamento, está fora do nosso padrão. Olhou só os problemas, olha o tamanho do problema que você nos arrumou. Você está com esse projeto, falou para o líder, você está com esse projeto louco na cabeça, falou para Jesus, em outras palavras, está dizendo para Jesus, como é que tu inventa de alimentar 5.000 pessoas? Tu é doido? Em outras palavras, Jesus falou, tu é doido? A gente não tem, nem se vai pegar todo o dinheiro da tesouraria que nós juntou de lá para trás, que a Bíblia fala que era que ficava em caixa, não era que ia entrar. Ele estava dizendo, nem se vai pegar todo o dinheiro que nós juntou, nós não conseguimos executar isso. E Jesus olhou e deu risada. Por quê? Jesus não estava, o líder não estava olhando pelos olhos humanos, estava olhando pela fé. Coisa boa é ter pessoas de fé. Pessoas de fé sempre vai te colocar para cima. Você já contou um projeto para pessoas sem fé? Como é que você vai fazer isso? Você não tem dinheiro, você não consegue, você não tem estudo, você não tem... Eu lembro a primeira vez que eu fui falar que eu ia ser pregador, você não sabe ler, você não é de boa família, o pessoal não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. José, quando ele foi falar, o pessoal começou, mas como é que você vai? Você quer ser melhor que a gente? Você não consegue, você não pode, você não sei o que lá. Mas só quando Deus chama essa pessoa a crer, Deus vai fazer e a pessoa vai ter que... Aí sim eu posso dizer, as pessoas vão ter que assistir Deus honrar aquela pessoa, porque Ele não está fazendo para se amostrar, mas está fazendo porque está crendo numa promessa.
Não vou falar, eu quero aparecer. Não, você vai fazer porque você está motivado por uma palavra de fé, por uma promessa, pelo Espírito. Vai dar lugar na terra, Deus vai fazer e você vai fazer uma grande obra, igual Neemias e tantos outros homens de Deus. Aleluia, glória a Deus. E nós podemos ver que ele falou assim, mas como é que vocês vão fazer isso? Como é que esse líder, Jesus, está doido? E Jesus pegou e foi ensinar a eles uma oferta justa. Vai ensinar eles. Deixa eu ensinar vocês. Isso não se faz com matemática. A obra de Deus não é feita por número. A obra de Deus não é feita por esse jeito que vocês estão pensando. Mas eles estavam olhando o carnal. João 8. O parecer de um membro, um obreiro, é muito importante na hora de tomar decisões. Aí o que a Bíblia vai dizer? A Bíblia vai dizer que quando pediu, já pensou quando você chega numa pessoa? Já pensou se um líder sem fé, um líder ou um irmão, que você vai pedir um parecer? Pastor, estou com problema no casamento. Larga logo, isso não vai dar certo não, está tudo bagunçado, mesmo bagunça logo o resto. Já pensou uma pessoa sem fé? Já pensou uma pessoa dar um conselho carnal, sem Bíblia, sem o Espírito Santo, sem um direcionamento? Como é que ele vai tratar? Jesus falou, como é que um cego vai guiar outro cego? Como é que um líder vai guiar outro? Como é que uma pessoa sem Deus, sem o conhecimento da palavra, sem o Espírito Santo vai trazer um conselho para outra pessoa? Vai dois cegos, um cair dentro do buraco e levar o outro que estava pensando que ia conseguir enxergar, visando uma pessoa. Porque quando a pessoa vem buscar um conselho para outra, é porque ela pensa que aquela pessoa está enxergando mais do que ela. Por isso que Jesus falou, como é que um cego vai guiar outro cego? Quando um cego ele vai pedir ajuda, porque ele acha que aquela pessoa vai guiar ele no lugar certo. Então quando uma pessoa pede um conselho, ela está pensando. Por isso que Provérbios ele vai dizer para nós tomar cuidado com os conselhos que nós pedimos, para nós prestar atenção a quem pedimos, e aquele que vai dar o conselho, Provérbios vai dizer, prestar atenção em qual conselho que você vai dar. Por quê? Esse conselho pode edificar ou destruir. Esse conselho pode levar a pessoa a viver a bênção, pode acabar de arrebentar a vida dela. Está lá em Provérbios. E a Bíblia vai dizer, logo nós podemos ver, o parecer do obreiro e do irmão é muito importante. Por quê? Eles começaram a desfazer de quem Deus estava levantando. Quando o jovem ali cheio de fé, sempre que levanta, é engraçado isso na Bíblia, sempre que uma pessoa se levanta cheio de fé, ele sai do humano, ele sai daquele quadrado humano que todo mundo pensa, as pessoas falam, não vai dar certo. Daí quando ele olhou para a colina, todo mundo viu um gigante, ele falou assim, não, isso não é um gigante não, isso é só um incircunciso sem promessa, eu vou derrubar. A pessoa falou, você está doido. Toda vez que se levanta um pela fé, levanta os carnais, os religiosos, levanta os contos para dizer, não vai dar certo. E aqui o que eles falou? Quando levantou um cheio de fé, por isso que a Bíblia fala que o nosso coração tem que ser puro como uma criança cheia de fé. Quando levantou, nós temos que ser igual a criança. Se Deus falou, você vai derrubar as muralhas, você não pergunta como. Você fala, Senhor, qual é o direcionamento? Não, dá 7 voltas. E lógico, aí deu certo. Quando Moisés chegou e falou, como é que eu vou atravessar o mar? Só caminha. Você não já falou? Caminha que vai dar certo. Quando ele começou a caminhar, o mar abriu. Então a nossa fé vai agora trazer as bênçãos de Deus. Mas sempre que uma pessoa se levanta cheia de fé, tem uns que é para trazer parecer. Você está doido, você está querendo se mostrar. Isso não tem porquê, são pessoas carnais querendo dar conselho em coisas que são espirituais. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar, os carnais não vão entender as coisas espirituais. Não vai entender. Você está falando aqui do Espírito. Deus pode ter mostrado, revelado, sonhado, ter feito agora, Deus pode ter prometido. A pessoa vai falar, é doido. Não vai conseguir. Por quê? Ele vai olhar segundo o que ela está vivendo. Se a pessoa falar hoje para você, você vai construir uma casa, você vai olhar e falar, você não tem dinheiro para comprar nem um tijolo. Você vai ter um carro, mas eu não tenho dinheiro para tirar nem a habilitação. Aí muitas das vezes a pessoa, mas como é que você vai fazer isso? Se a pessoa está cheia de fé, ela vai falar assim, não sei, isso não é comigo, isso é com Deus, quem prometeu foi Ele, eu só vou crer, eu vou esperar, e Deus vai cumprir, e pronto. E quando Ele fazer, eu te explico como é que Ele fez, porque eu não sei, Deus que é onipotente, onisciente, Ele que sabe os caminhos que Ele vai fazer, a maneira que Ele vai fazer, agora eu creio, vou viver, e quando eu viver, eu te explico como é que foi. Eu lembro quando as pessoas iam falar, como é que você vai ser um pregador? Eu falei, não sei, isso não é obra minha, é só de Deus. Eu só sei que Ele falou, agora uma coisa eu sei, que eu creio. Quando Deus falou, vou te dar uma empresa, pessoal, aí você tem que fazer faculdade, você tem que fazer contabilidade, você tem que aprender os recursos, você tem que entender como é que funciona uma empresa. Eu falei, eu não vou entender nada, se Deus quiser me dar, vai ser do jeito que eu... mas é
assim não vai dar certo. Eu falei, então que Deus não me dê, mas eu não vou gastar tempo com isso, eu quero fazer a obra. Se Deus quiser me dar, me dê. Ah, mas você tem que fazer, por isso que Deus me deu para você, porque você tem essa mente, a minha mente Deus quer me dar, então eu vou viver desse jeito, eu vou viver desse jeito. Minha fé funciona assim. Se o seu nível de fé, você só crê que vai comprar um carro, que vai comprar uma casa quando o banco financiar, quando passar no concurso, aí a fé é sua. Mas eu creio que eu não vou precisar disso e vou alcançar. E se a minha fé alcança isso, não vou deixar que ninguém venha atrapalhar na minha fé. Cada um na sua fé. Se a sua fé, você só vai ser curado se tomar um remédio, amém. Eu creio na oração. Eu creio nos princípios da palavra. Ah, mas eu não creio. Mas segundo sua fé. Por isso que Jesus falou, níveis de fé. Por isso que é bom você ter muita fé, vai ler muita Bíblia, vai estudar muita Bíblia, vai conhecer muito a Deus, vai entender a mente de Deus, vai entender como Deus trabalha. Porque no momento que você precisar tomar uma decisão, Deus, você vai entender como é que Deus atua, você vai estar cheio de fé, cheio de esperança. Por isso que o pessoal pegou e falou para o apóstolo Paulo, mas como é que você vai fazer isso? O apóstolo Paulo falou assim, Deus falou comigo, e foi. Apanhou, sofreu, deu tudo errado, deu coisa errada, deu coisa certa, coisa que ele colheu, coisa que foi negócio, mas ele foi pela fé. Deus falou e ele foi. Então a fé é muito importante para... É engraçado que eles tiveram um testemunho. Os discípulos que questionaram, os obreiros que questionaram, eles tiveram o quê? Um testemunho de vitória. Nós podemos ver o quê? Que eles foram viver as bênçãos de Deus. Eles contaram o testemunho. Interessante, olha o texto como é que é interessante. Os discípulos não creram, não acreditaram, serviram todo mundo. Jesus vai ensinar eles, vocês têm que ser gratos, vocês têm que olhar para o céu. Quando você tiver com um problema que está sem dificuldade, que está fora do seu entendimento, Jesus olhou para o céu. Então quando você não tiver recursos para realizar um projeto, na obra ou na sua casa, qualquer negócio, olhe para o céu. Não olhe para a sua conta bancária, não olhe para a vida que você tem, para o estudo, para nada. Olhe para o céu. Jesus vai ensinar, olhando para o céu. Segundo, seja grato com o que você tem. A Bíblia vai dizer, e ele agradeceu pelo que tinha, não porque eu queria ter, não porque eu queria, não, agradeceu pelo que tinha. E depois ele falou assim, agora junta todo mundo aí, que Deus vai fazer milagre. Então você tem que tomar uma atitude pela fé. E Jesus foi ensinar eles. E no final, realizou o milagre, contou o testemunho. Lá vem os discípulos. Você pensa que os discípulos, eles vieram alegres de um lado e tristes dos outros. Jesus, a lição para os discípulos: carregar cestos cheios de pães e peixes. O ensinamento dos discípulos aquele dia foi: carregar aquilo que vocês não creram. Você não crê, vai carregar de um jeito. Você não crê que vai acontecer, mas vai ficar aí, vai carregar. Agora o dia que está todo mundo cheio, ninguém vai comer mais. Então, cada um carrega aí 50 quilos aí de pão nas costas para aprender, e os peixes. Jesus tem as suas pedagogias. Jesus tem as maneiras de trabalhar. Está lá os discípulos carregando 12. Engraçado que a segunda multiplicação só teve sete cestas, né? Na segunda multiplicação você pode ver. Então quer dizer que 5 já estava crendo, 7 ainda estava com dificuldade. Jesus falou: carrega a cesta de novo. Tem dificuldade? Carrega mais cesta aí para você entender. Então enquanto nós não entendermos, Deus continua fazendo. Jesus botou lá no mar, não conseguiu, não creu com Jesus. Jesus foi: pode de novo para o mar. Vai para o mar de novo que eu vou testar você de novo. Enquanto nós não aprendemos, nós ficamos rodando ciclos. Se hoje nós aprendermos a ofertar e semear, nós vamos viver as bênçãos de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus. Os irmãos que quiserem vir aqui na frente, eu vou estar orando para que Deus ele venha nesse culto de premissa, venha trabalhar na nossa fé, venha trabalhar no nosso entendimento, para que o inimigo não venha roubar a semente da palavra de Deus, que ela vai levar o quê? Nós a frutificar, nós a vivermos as bênçãos de Deus. Aleluia. Os irmãos podem vir aqui na frente. Glória a Deus. Nós jogando, né? Glória a Deus. Eu via Deus ele falando que está se agradando de você.
Você continue semeando, continue fazendo aquilo que o Espírito Santo está trazendo no seu coração para fazer. Estou trazendo dentro das ofertas, que a revelação que Deus me deu foi só dentro das ofertas. Continue fazendo aquilo que Deus está falando para você fazer. E eu vejo Deus trazendo em você eu já falei isso uma vez, falei duas, acho que agora vai ser a terceira. Eu vejo você passando num concurso. Eu vejo Deus te honrando. Eu vejo Deus te abençoando nesse ponto. Glória a Deus. Diaconia não, missionário. Missionário, Deus ele mostrava, eu perguntei até para o pastor o que significava alguns pontos. Deus falava para você cingir seus lombos, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, não fazer comparações com vida de terceiros e abraçar a obra. Deus ele falava para não fazer comparação, não ficar olhando para trás, não ficar fazendo comparação, não ficar preocupado com finança, mas somente avançar. E eu via você, Deus ele chamando, ele ficava tipo como se estivesse na sua frente. Ele falava isso, e você tinha decisão em seguir. Nessa seguida eu via Deus te abençoando o seu ministério. Você fala de oferta também. E Deus ele não se preocupar com essa área das finanças. E Deus ele te abençoando. Olha o nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Tassi, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Eu via Deus ele falava para você ser fiel em tudo aquilo que Deus trouxer em suas mãos. E nisso eu via Deus tirando os remédios que você toma. Nisso eu via Deus te abençoando, te prosperando. Eu via nisso a semeadura que você plantava, a missionária também colhia. Eu via nisso que você semeava e a missionária colhia também. Biblicamente vocês são um só corpo, então um planta, outro colhe, tudo que um sofre, outro sofre e assim por diante. Então eu via Deus ele falando isso, para você ser fiel em tudo que vinha nas suas mãos. Certa feita uma irmã pegou e falou assim para mim, eu estava falando, fui contar o testemunho, eu estava na mesa com as irmãs, ela ainda lá em cima, na irmã do irmão Ziel, e eu falando que eu ganhava muitas bênçãos. Aonde eu vou, chegou um tempo, né, que depois de muita plantação, onde eu vou, sempre Deus usa uma pessoa para me dar alguma coisa. Irmão, mas como é que você ganha tudo? Eu falei assim, eu dou o dízimo e a primícia de tudo que eu ganho. Se Deus me der uma balinha, eu vou e dou o dízimo. Balinha tal, dízimo, primícia. Deus me deu, esse ano eu ganhei, parece pouco, mais de R$1.000 de coisas que pessoas me deu. Viajei por conta dos outros, ganhei roupa por conta dos outros, meus filhos ganham coisa por conta dos outros. Assim, Deus tocando as pessoas, mas eu pego tudo aquilo que eu ganho, eu falo, isso aqui é mais ou menos isso, primícia e dízimo. Isso vai atrair o quê? Tem o tempo da colheita, tem o tempo da plantação e vem o tempo da colheita. Aí graças a Deus eu tenho vivido isso. Eu cheguei numa irmã para fazer um trabalho, a mãe da irmã falou assim, não, Deus me tocou, vou te dar uma oferta. Eu falei, não, não precisa, não, vou te dar, Deus vai te dando, está mandando te dar. E foi, toma o dinheiro. Eu falei, tá bom, mais do que eu estou ganhando aqui trabalhando, vamos ver. Bota aqui, Deus está querendo honrar meu ministério, deixa aqui no meu bolso. Aí botei no bolso, aí depois Deus falou comigo, estou eu te honrando. Então tem um tempo que você semeia e tem um tempo que você colhe. A minha esposa, ela ganhava menos de um salário mínimo. E eu, pela fé, eu falei para ela, você vai dar o dízimo de 30% do que você ganha. Ela falou, não, mas no seu carro, 30% do que você ganha. Vou te explicar aqui que o ciclo da nossa vida é de 7 em 7 anos, para você entender. Fez 7 anos o ano passado. Esse ano, não, no meio do ano passado. Desde quando fez 7 anos, pode olhar no envelope do dízimo da Ana. Ela está ganhando 3 salários. Fora as causas que ela está pegando por fora, que do mês passado para esse, 50 causas. Ela pegou 2 empresas e causas avulsas. 50 causas, ela está ali no mínimo. Eu também vou cuidar dos meninos. Mas está ali. Isso foi o quê? Aí ela até estranhou, ela falou assim, mas como é que está vindo tudo isso? Eu falei, 7 anos de plantação. Agora é a colheita. Agora chegou o tempo de colher. Agora quem não planta, não colhe. Aí quando vem a colheita do outro, aí a
pessoa, mas por que fulano prospera? Por que fulano cresce no ministério? Por que fulano cresce no negócio? Porque semeou. A semeadura, ela vai atrair as bênçãos de Deus. Eu vou orar pelos demais, como diz o outro, até aqui Deus falou, daqui para frente Deus falou, eu vou orar por todo mundo. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar abençoando, Senhor meu Pai, a cada um que aqui se encontra, que o Senhor possa abençoar, que eles possam ter entendido a sua palavra. Eu agradeço, Espírito Santo, pela palavra, pelas revelações, que o Senhor possa abençoar a cada um com as ricas bênçãos celestiais, e que eles possam colher 30, 60 e 100 por um, em nome de Jesus Cristo. Eu passo o microfone para... Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, só dando, como é culto de primícias, de oferta, só dando um lembrete aos irmãos, né? Nós estamos na